Olá galerinha, tudo belezinha? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui o processo de troca de um FPC na placa num Poco X3 Pro, tá? Esse aparelho aqui ele apresenta o defeito de mau contato conforme a gente aperta na região de carregamento aqui do FPC, ele volta a carregar ou para, tá? Tô com ele aqui, ó, tô com ele desmontado aí, tá? Então conforme a gente mexe nele, conforme aperta ali a região do flex, ele para de carregar ou volta a carregar novamente, tá? Eu já dei uma olhada aqui pela câmera e o FPC realmente está esmagado, está com um problema ali no canto, tá? Isso aqui passou por outras assistências também, só que como a troca do FPC é bastante complicada, porque tem plástico, tem placa, esse aparelho aqui já é um aparelho que naturalmente tem um histórico de apresentar defeito na CPU, solda fria e assim por diante, a maioria do pessoal costuma não fazer essa troca de FPC, porque tem medo, tem receio que o aparelho apresente mais problemas depois, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento correto, tudo certinho, como deve ser feito. Também vou mostrar aqui a parte da câmera, dessa vez não vai ser filmado o procedimento aqui com vocês me enxergando, tá? Dessa vez vai ser um procedimento filmado pela câmera do microscópio, tá? Então vou mostrar para vocês porque é uma coisa muito pequena, então é difícil de ver aqui pela câmera do celular aqui que eu estou utilizando, tá? Então agora eu já vou partir aqui para a gravação, mostrar para vocês o processo e caso vocês tenham alguma dúvida aí, podem chamar, podem perguntar, bota aqui nos comentários. Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal. E se vocês curtem esse tipo de material, é interessante vocês deixarem o like aí justamente para que eu possa saber que vocês estão curtindo e para que eu possa postar mais vídeos assim, tá bem? Então vamos pro vídeo lá. Bem, aqui então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é colocar o fluxo. Esse fluxo ele vai facilitar na hora de fazer a remoção desse FPC. Bom, para poder fazer a retirada, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, que eu gosto de fazer, é trabalhar sempre com a vazão de ar para fora da placa, nunca para dentro, tá? Se jogar o ar para dentro da placa, pode acabar aquecendo regiões ali que não são tão interessantes, né? Mas é mais uma questão de gosto mesmo do que uma questão de funcionalidade, tá? Independente de como for feito, vai dar certo também. A remoção do FPC ela é um pouco mais complicada por conta do plástico. Esse plástico ali ele derrete facilmente, né? Então precisa na hora de ser retirado ele tem que tomar bastante cuidado e eu não gosto de desintegrar o componente original da placa, né? No momento que eu faço a retirada eu procuro deixar ele sempre inteiro, até porque na hora de fazer a entrega para o cliente é muito mais bonito, digamos assim, entregar o componente ali inteirinho para o cliente, tá? Então por isso que eu vou botando fluxo aos poucos, vou botando temperatura aos poucos também. Geralmente eu trabalho na faixa dos 390 graus e a vazão de ar vai variando de caso para caso, mas geralmente de 50 a 75. Isso na minha estação de solda aqui, tá? Daqui a pouco mais aí esse componentezinho já vai sair aqui tranquilo. Aí, componente arrancado, beleza. Jogo ele para um canto. Bom, vamos pegar o componente novo aqui, vamos ver onde é que ele está. Tá dentro da caixinha aqui. Já vamos pegar ele com a pinça aqui para colocar o componente ali do ladinho já. Aí, beleza. Bom, só para poder ver, né, se esse componente é realmente o compatível. No momento em que eu faço a extração, né, como o outro FPC ficou inteiro, é indiferente se eu testo agora a compatibilidade antes ou depois, né? Nesse caso aí, felizmente o componente estava certo. Até tinha uma suspeita de que talvez não fosse o mesmo, né? O FPC não fosse o mesmo, mas felizmente aí tava tudo certo. Agora é só alinhar esse componente de volta, esse FPC de volta no lugar, e depois de estar alinhado é só fazer a solda dele novamente, né? Utilizando a pastinha nos cantos. Isso aí é para poder facilitar na hora de fazer a soldagem do FPC novo, né? Essa solda ela costuma ter um ponto de fusão mais baixo do que a solda original do aparelho, apesar do fato que eu gosto de usar a pasta de solda lead free até para poder manter de certa forma, né, a originalidade do aparelho como um todo. Então a princípio aí é mais tranquilo fazer dessa maneira, tá?
Bom, fiz uma limpezinha básica ali para poder remover os excessos, né, da pasta de solda. Agora basicamente é alinhar esse FPC novo no lugar. Esse alinhamento é um pouco mais complicadinho de ser feito, mas no microscópio a gente tem uma boa visibilidade, né? Isso acaba facilitando bastante aí na hora de posicionar o componente novo. Eu dou uma pré-aquecida nele para quando eu pôr o fluxo dentro dele, e isso pode parecer contraditório, né? Afinal tem muita gente que não gosta de pôr fluxo dentro por conta da sujeira. Eu dou uma leve aquecida para que o fluxo corra mais tranquilamente para dentro do FPC, tá? Isso aí é uma coisa, uma técnica minha mesmo, né? Não sei se mais pessoas replicam isso ou não, mas eu gosto de fazer assim justamente para poder facilitar na hora do componente ir para o seu devido lugar, digamos assim. Aqui no processo de soldagem aqui eu sigo utilizando então os 390 graus, vazão ali na faixa dos 75, 60, 75 nesse caso, até porque eu quero que a solda seja mais rápida, né? Que ele solde mais rapidamente, até para evitar ficar aquecendo muito essa placa, que já é uma placa bastante conhecida por apresentar defeito de processador, e enfim, tá? Aí já estamos com o componente soldado no lugar, né? Agora basicamente é limpar tudo isso, tirar essa sujeira e esse fluxo de dentro do componente. E depois de fazer essa limpeza aí, basicamente a gente vai partir para os testes aí. Acredito que deve ter dado tudo certo, afinal, né? Não teve nenhum susto aí durante o processo, bem como já era de se imaginar, né? A gente toma bastante cuidado, faz todo o procedimento certinho, justamente para não ter nenhum tipo de situação assim, não ter nenhum tipo de problema, tanto na execução do processo quanto qualquer outro problema que possa vir depois, né? Então a gente toma esses cuidados aí para evitar e deixar a coisa funcionando certinho como deveria ser. Na melhor das hipóteses, ou melhor dizendo, na grande parte dos casos, a gente tenta manter o máximo possível da originalidade do aparelho, até para poder fazer aí com que o aparelho não perca essa originalidade, essa solda e tudo mais. Vamos finalizar o processo de limpeza aqui e daí a gente já vai partir para os testes aí, tá? Passa um paninho ali para poder tirar um pouco mais desse fluxo aí, e depois uma escovinha por último, até para poder deixar tudo bem limpinho como deve ser. Bom, retornando aqui então, estou com a placa aqui já feita, o FPC já está pronto, tá? Prontinho. Vamos fazer o teste aqui. Lembrando que precisava ficar pressionando antes para poder funcionar, tá? O cliente tinha comprado um flex novo também. Vamos colocar o flex novo já também. Não tem por que a gente ficar testando só com o antigo, afinal o antigo já danificou a placa desse aparelho. Os demais conectores ali, no vídeo mesmo vocês podem perceber que eu boto fluxo. Isso é uma questão de escolha, né? Eu particularmente escolho ter um FPC sujo para limpar depois, do que ter um FPC derretido ali, né? Daí você precisa trocar também, tá? Então, por isso que eu boto esse fluxo ali. Detalhe importante, muito cuidado para não inverter a posição do flex, tá? A posição do flex é muito importante. Se inverter, geralmente dá problema na placa, queima a placa e aí não tem muito o que fazer. Vamos ver aqui, será que o cliente comprou o modelo certo? Comprou. Gotinha de álcool, só para poder facilitar na primeira vez que vai colocar, né? Afinal, um FPC novo. Ainda assim, ele pode ser meio dificultoso nas primeiras vezes. Curioso porque não conectou assim. Tá meio firme só. Conectou. Ok, estou com as coisas conectadas aqui. Bom, teste
eu utilizo este daqui. Vamos conectar e vamos ver se vai subir corrente. Olha ali. 900 e alguma coisa. E o aparelho, a princípio, vai carregar. 1.3, 1.4 amperes. Olha ali. 1.3, 1.4. Vamos ver se ele... Provavelmente essa bateria deve estar bem descarregada também, né? Está bem descarregada também. Mas é isso aí, gente. Então, a troca do FPC, por mais complexa que seja, afinal, o plástico do FPC derrete antes da solda lead free, e por isso que eu coloquei uma pastinha de solda nos cantos, nas pontas principalmente ali, justamente para evitar que tenha que se colocar muito mais calor em cima dessa placa, tá? Outros detalhes importantes, o fluxo. Quando o FPC está bastante molhado, entre aspas, com o fluxo, fica muito mais difícil dele derreter na hora que você está colocando calor, afinal eu trabalho aqui com 390 graus mais ou menos. Tá? Então é importante ter esse discernimento a respeito na hora da troca, principalmente questão de temperatura, vazão de ar, a questão mesmo da própria temperatura em que os materiais trabalham. Esse fluxo ele facilita na hora de derreter a solda, e a pasta de solda que eu uso, tá aqui ela, da Yashun, essa daqui é de média temperatura e ela é lead free também, tá? Então a gente tem esse cuidado para evitar de colocar metal pesado também na solda, sempre que possível a gente trabalha com material lead free, afinal o lead free ele não vai ter o chumbo, e isso, apesar de que dificulta um pouco mais na hora de fazer o trabalho, mas ainda assim o aparelho segue, digamos assim, nas características originais, tá? Vamos ver se ele tá carregando aqui ainda. Ó, já pegou o carregamento turbo, olha aqui, ó. 1% de carga, carregamento 9 volts, 2.5 amperes. Tá carregando normal. É isso aí, gente. Então, no vídeo de hoje era isso, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida aí, se inscreve no canal, comenta aqui nos comentários, ativa o sininho principalmente, para poder você seguir acompanhando os materiais que são postados aqui. E qualquer coisa que precisar aí, é só chamar a gente também. Valeu!